Então, podemos começar. Lígia, querida, você já estava fazendo os comentários preliminares sobre o tema. Eu acho que você pode seguir. Passamos a palavra à Olívia. Ela vai fazer uma apresentação. Olívia, você tem algum material para apresentar? Ótimo. Sim, preparei uma Pode- apresentação. Você pode compartilhá-lo com facilidade. Tem o botãozinho A aqui Bruna, embaixo. Deixa eu tentar aqui compartilhar para ver se vai. mas você Vai. pode. Tá bem. Então, para formalizar a nossa gravação, eu quero dar bom dia à Olívia, quero agradecer muito a participação dela aqui conosco. Olívia Medeiros, ela participa do DESCO, do Departamento da SAPS, e hoje teremos a oportunidade né, temos um panorama nacional da implementação da EMULT, que Olívia vai nos brindar, e após a sua apresentação, seguiremos com uma discussão com os participantes aqui. Então, Olívia, seja bem-vinda mais uma vez e a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Facchini. Muito obrigada pelo convite a todo o grupo, integrantes aqui da nossa discussão. Acho que vai ser super produtivo a gente poder conversar um pouquinho. Convido a todos para serem bem participativos e a gente poder discutir, dialogar, discordar, concordar e, enfim, um movimento bem à vontade mesmo. Eu preparei uma apresentação, espero ser breve, até para a gente ter mais condições de fazer o debate, a partir da própria provocação do convite, né, trazendo um panorama nacional da implementação da EMULT, né? Então, alguns slides eu vou poder passar bem rapidinho, porque o grupo vai conhecer, e outros eu vou problematizar um pouco melhor. Acho que o primeiro fator que a gente reconhece e comemora muito a partir, principalmente do novo financiamento, é o reconhecimento desse conjunto de equipes que dá a força da atenção básica brasileira, assim, né? Então, um recado muito claro da centralidade da saúde da família e da importância das demais equipes para o que a gente busca em relação ao acesso, à qualidade do cuidado. Então, essa tríade, né, saúde da família com saúde bucal e equipe multiprofissional, é algo muito potente da nossa história, né, e que traz um reconhecimento maior nessa última mudança, né, com o financiamento. E ainda nas novidades do novo financiamento, né, a gente comemora muito o fato de qualificar alguns pontos que a portaria do ano passado não havia contemplado, né? Então, a perspectiva do incentivo de implantação, né, com uma parcela inicial a mais para os municípios conseguirem estruturar as equipes e conseguir estruturar esse trabalho. Um outro fator muito importante que dá um recado de integração do trabalho é que o acompanhamento, né, ele vai consolidar e validar não só o que a equipe de saúde da família faz, mas a equipe de saúde bucal e a EMULT, né? Então, às vezes, quando a gente vai tratar da integração, né, do processo de trabalho dessas equipes, a gente tem um discurso mais integrador e uma estrutura mais desintegradora. Então, esse fator de considerar, por exemplo, que o acompanhamento daquela pessoa foi feito pela EMULT e valer também, né? Tanto quanto as outras equipes, é muito bom para o que a gente pretende alcançar. E os indicadores estavam contemplados, mas eles foram qualificados nessa oportunidade. Destacar também, né, de que fica muito claro o compromisso desse governo com essa retomada e com a expansão. Então, a gente alcançou importantes metas para o PPA, com uma condição de expandir, né, ao longo dos próximos anos bastante robusta. Então, isso é um fator que a gente comemora bastante. Inclusive, o fato de que a gente já atingiu, né, mais de 5.000 credenciamentos, quase 5.300,
num tempo curto, e já somos 1.600 equipes implantadas. Então, um pouco do panorama nacional já começa a ficar desenhado aqui, né? Mais de 5.000 equipes credenciadas e 1.600 implantadas, num ano que costuma ser mais desafiador por conta de eleições, né? E todos esses movimentos, mas que a gente fez de modo muito otimista. E aqui o mapa, né? Como é que está a distribuição dessas 1.655 equipes iniciais, né? Equipes de primeira leva. Então, claramente, a gente percebe uma importância de fortalecer os processos na região norte do país. Estamos no dia a dia muito nisso, em apoiar os estados, os municípios que estão com mais dificuldade. Recentemente estivemos no Acre, apoiamos muitos processos no Amazonas, Tocantins e os outros estados, e ainda é preciso fortalecer ainda mais o apoio à implementação em determinadas regiões, né? E esse segundo mapa, ele mostra a distribuição das modalidades. Então, esses círculos que estão em cada equipe mostra o que, por onde cada estado avançou. Mas nitidamente, a equipe mais solicitada de Emult é a equipe de menor porte, né, que é a modalidade estratégica, que tem uma vinculação menor. Eu acho que isso é um bom tema de debate aqui entre nós, assim, uma menor adesão à equipe maior, que é ampliada, né, e uma adesão mais robusta nas equipes menores. A gente imaginava um pouco esse movimento, né? Lembrando também que, dessa vez, o gestor tem a liberdade de escolher a sua modalidade de equipe, né? Então, antigamente a gente fixava, né? Os municípios grandes só podiam pedir os NASPs grandes, os municípios médios, os médios, e os pequenos só podiam pedir os NASPs pequenos. Agora, a gente deixou mais aberto e viu um movimento de escalada das equipes de menor porte, né? E esses são alguns números. Então, das 1.655 que a gente tem em funcionamento agora, quase 50% é da modalidade estratégica, que é a de menor porte. 30%, né, 32% a complementar, que é de médio porte, e menos que 20% das equipes grandes, né, das equipes ampliadas. Hoje, com cofinanciamento federal, a gente atinge quase 8.500 trabalhadores em Emult, né? A média de profissionais por equipe, numa análise inicial, né, de 6 profissionais na equipe ampliada, quase 6 na complementar, que é de médio porte, e 4 profissionais na estratégica. O que nos leva a crer, a gente precisa aprofundar melhor isso, que o que acontece nas equipes ampliadas é um aumento da carga horária de cada profissional, e não tanto o aumento de volume de profissionais, né? E na nossa projeção para o próximo ano, né, uma projeção realista, otimista, digamos assim, a gente tem o propósito de alcançar 3.000 equipes, né, de equipes Emult no total, mantendo uma proporção maior, né, das equipes estratégicas como um movimento, e aí em torno de 15.000 profissionais com o cofinanciamento federal, né, que eu vou mostrar para vocês na sequência, que o que existe no sistema, no SENES, nos municípios é maior do que isso, né? Então, a gente precisa avançar nessa expansão para atingir o que está no território, né, de acordo com o que o sistema nos mostra. E aí aqui, né,
qual é a composição mais típica da Emult. Então, um volume muito grande, expressivo, 73% da força de trabalho, composto por físio, por psicólogo, por nutri e assistente social. Essas 4 profissões são a cara da Emult padrão, né? Vamos dizer assim. O volume de especialidades médicas atinge 9% da força de trabalho da Emult, não atinge nem 10%. E aí a gente também se depara com um volume muito grande de profissionais típicos de Emult, só que não compondo a Emult, né? Fora da Emult, na unidade básica, né? Mas fora da Emult. Então, hoje, cadastrados em equipes típicas de Emult, a gente tem 30% da força multiprofissional da atenção primária, né? Dos profissionais típicos dessas equipes. E o total de profissionais nesse tipo de equipe hoje totaliza 45 mil profissionais em sistema, né? E eu acabei de mostrar para vocês que a gente, com cofinanciamento federal, está em 8 mil e com uma expectativa no ano que vem de expandir isso para 15 mil, né? Então, o nosso terreno é muito fértil de expansão, né? Pensando as sinalizações que os cadastros no território nos dão. Um importante reconhecimento, né, da história do NASP, da trajetória que o Brasil tem com essa experiência que, além da interprofissionalidade, né, traz um compromisso maior de integração, de diálogo, de compartilhamento. Então, a gente resgata todos esses princípios e esses valores na conformação da Emult, mantendo o recado de que são equipes complementares, que precisam estar integradas com as equipes de saúde da família e outras equipes que podem ter vinculação. Lembrando que a Emult ela pode se vincular à equipe de consultório na rua, pode se vincular à equipe da UBS Fluvial, Ribeirinha, então a gente contempla esse conjunto grande, né, de equipes que a gente tem, na verdade, e, e aqui tem um panorama muito rápido, eu imagino que esse grupo conheça, que são 3 modalidades de equipe. Uma equipe ampliada com 300 horas de funcionamento semanal. Se a gente for pensar em um profissional típico de 30 horas, a gente vai estar batendo 10 profissionais até, mas a média mostra 6, né? Como eu mostrei para vocês. A equipe complementar com 200 horas, 5 a 9 equipes vinculadas, e a equipe estratégica, na verdade aqui tem um erro no slide, é 1 a 4 equipes, né? A equipe estratégica se vincula a 1 a 4 equipes de saúde da família, ou outras equipes que podem se vincular. E a lista de profissionais que podem compor a Emult, que o gestor pode escolher, compõe uma lista de 22 ocupações, uma lista grande, ela foi ampliada recentemente com novas especialidades médicas, algumas historicamente já estavam compondo os NASFs. A gente recebia muito pedido para incorporação de cardiologista, a gente recebia pedido para incorporação de endócrino também, e o volume maior nas especialidades médicas é sempre o pediatra, o ginecologista, o psiquiatra e o cardiologista. Ele deu uma expansão importante a partir da portaria que traz a cardiologia. Nos primeiros meses a gente já passou de 100 para 500 profissionais, enfim, porque esses profissionais já estavam nesses municípios também, né? Então, uma coisa de adequação na maior parte das situações. E aí, como objetivos diretrizes, assim, a gente tem falado muito fortemente da importância de discutir o acesso a essas equipes e como a gente expande acesso com integração também, né? Essa composição que é tão relevante no modelo, a importância gigantesca, né,
voltar a valorizar a multiprofissionalidade e as diversas formas de cuidado, né? Entendendo claramente que uma produção de um volume de receitas, de um volume de exames, não é suficiente para o cuidado em saúde, que outras formas de cuidar são extremamente importantes. A fragmentação do cuidado, que a gente entende que o diálogo é uma importante ferramenta para romper com essa fragmentação. Desafios que a gente já conhece, né, dos próprios princípios e dos atributos da atenção primária, relacionados à longitudinalidade, a integração também das diferentes responsabilidades que a gente convive, né? Então, assistência, prevenção, promoção da saúde, vigilância, educação permanente. A gente tem falado de uma composição e tentado sair de um movimento de gangorra, sabe? Na hora que fortalece a assistência, fragiliza a promoção, na hora que fortalece a promoção, a vigilância fica fragilizada. Então, o desafio é complexo e a gente tem tratado isso de forma muito sistêmica para não produzir mais dicotomias e dificuldades no ruído do recado, né? E aí, o conjunto de ações prioritárias é o conjunto de ações que vão dialogar com a responsabilidade da atenção primária, né, em termos de diretrizes e princípios. Então, resgatando a frequência, né, das visitas domiciliares, das atividades coletivas, a cultura da discussão do caso, do diálogo na unidade básica, das ações compartilhadas quando são necessárias, né? Os projetos de território, um importante resgate aí também dessa abordagem comunitária, da abordagem familiar, e a incorporação das ações de saúde à distância, né, que tem se fortalecido nos últimos anos, que a gente incorpora na estrutura da IMUT também. E dizendo, né, no desafio do recado, né, do que significa o apoio matricial, dá a ideia de que o conjunto de ações que a gente coloca como ações prioritárias, ela concretiza e fortalece o que a gente consolida como apoio matricial, né? Então, a gente sabe que é um conceito que muitas vezes no território, nos municípios todos, é um conceito mais difícil de explicar, mas que a gente tem buscado soluções para isso, sem menosprezar que ele é uma importante ferramenta para a gente conseguir concretizar também esse modelo de atenção. Temos recados muito claros, né, em relação ao que a gente diz para os gestores. Então, o desafio da estrutura física para essas equipes conseguirem desenvolver suas ações, a importância de uma agenda que tenha encontro, né? A gente se deparou com várias realidades onde nos processos de trabalho e na distribuição de carga horária, essas equipes nem se encontravam, né? Então, um conjunto de recados também, como o papel do gestor nessa qualificação desse trabalho, né? Então, estrutura física, vínculo desses profissionais de contratação, horário de trabalho e funcionamento coincidente da EMUD com as demais equipes, a importância de sempre dar valor ao registro, ao prontuário eletrônico e essas responsabilidades que são bem típicas da gestão. Em relação aos elementos de estruturação do processo de trabalho da EMUD, todas as ações prioritárias que eu acabei de mostrar para vocês, com questões que a gente já tem dialogado com os NASFs ao longo de todos os anos, né? Então, é muito comum a gente ir para o território e ter falas da agenda do trabalho e etc. E a gente esclarecer que
essas recomendações não mudaram em relação a, por exemplo, ao caderno de atenção básica 39, né, de uma composição que parte do território e conforma essas ações a partir de necessidades, né, dando muito o entendimento de que essa organização e essa agenda ela precisa ser adaptável às necessidades, né, da realidade local, do que as equipes de saúde da família estão apontando, do que o território está apontando como necessidade, e, e é um pouco desse o formato que a gente tem trabalhando. Aqui queria mostrar para vocês que nessa discussão de organização de processo de trabalho, de dinâmicas para acesso, a gente incorpora funcionalidades no SUS de discussão de casos, então, para dar dinâmicas, né? Então, além do diálogo que a gente consegue produzir na unidade básica, nas discussões de caso, nas reuniões, poder também trocar informações e registrar essas consultas e pedidos de solicitação no sistema também, né? Então, novas formas que compõem, junto com as demais que as equipes já conhecem. Então, aqui são as carinhas, né, do sistema. O sistema agora, a equipe de saúde da família consegue registrar que ela precisa de uma solicitação também. A equipe EMULT consegue responder a essa solicitação também pelo sistema. Então, aqui no plano de cuidados, é possível observar a troca entre equipes de informações e até uma lista onde tem a gestão do que está sendo compartilhado. Né? Então, na troca entre profissionais, a historinha do cidadão, quem foi o solicitante, quem está executando a atividade, também agora incorporado no prontuário eletrônico, né? Como um avanço que a gente comemora bastante, porque no histórico do NASF, a gente tinha poucas funcionalidades no ESUS, nos anos anteriores, que davam visibilidade para esse trabalho, essa troca, essa comunicação e as ações típicas também das equipes. Né? O que o CISAB nos mostra em relação ao que a EMULT e o NASF fizeram? Né? Um histórico aí de 10 anos. O conjunto de atividades típicas estão em torno da reabilitação, da saúde mental, das doenças crônicas e puericultura também se destaca, né, como campos, né, temas que a Emult mais atende, né, e aqui no campo dos atendimentos individuais, né. No conjunto de atividades coletivas, aqui eu gosto muito de chamar a atenção do seguinte fator. Por muito tempo, recebeu a crítica de que ficava muito em reunião, né? Só faz reunião, não faz as ações. As ações coletivas não nos mostram isso. E isso eu estou falando do conjunto de 10 anos, tá, gente? Não estou falando de dado do ano passado, não. As ações coletivas mais realizadas sempre foram as que estão diretas com o usuário. São os grupos com usuários, atividades de educação e saúde com usuários, grupos com usuário, e não tanto reunião como foi alvo de crítica, né? Então, as reuniões sempre foram em menor volume. Eu gosto de apresentar sobre essa perspectiva porque tem alguns mitos para a gente desfazer, né? Então, os dados nos ajudam nesses momentos. E o que de interprofissionalidade o sistema nos mostra, né? Estou falando de relatórios públicos, está no CISAB, a gente tirou de lá. Aqui é do ano passado, tá? Não é série histórica, aqui é mais recente. Então, de 11 milhões dos atendimentos individuais, 2% foi conjunto, onde a gente via 2 CBOs, né? 2 CBOs de profissionais de saúde no mesmo ato, no mesmo atendimento individual, então 2%. Já nas atividades coletivas, a interprofissionalidade é muito maior. A gente vê um volume, passa de metade das ações coletivas que foram desenvolvidas conjuntamente, né, entre 2 profissionais nessa ação. Então,
apontamentos, né, que nos mostram aí qual é a realidade e a cultura do processo de trabalho que os profissionais estão desempenhando. Agora, algumas reflexões. Assim, um pouco um disparador aí para a nossa conversa, a gente já está finalizando a apresentação. Então, entre avanços e desafios dessa interprofissionalidade e desse trabalho integrado que a gente se propõe a fazer, né? Tem vários pontos positivos. A gente já estabeleceu uma valorização maior dos diferentes saberes da saúde, né? Quando a gente conversa com outras experiências, isso está muito mais natural, né, para o nosso debate. As equipes reconhecem a ampliação do escopo de práticas na unidade, né? Então, inclusive esse é o resultado que o PEMAC segundo e terceiro ciclo, né, em relação ao PEMAC NASF, mais reconhecia, né? A ampliação do escopo de práticas. Então, a própria equipe de saúde da família, que era apoiada por um NASF, falou assim, não, aumentou a diversidade de ações que a gente tem aqui na unidade, esse é o efeito que o NASF tem. A gente precisa avançar muito, mas a gente precisa reconhecer também que há uma integração de rede, há experiências já das ações intersetoriais, por exemplo, e da integração com outros pontos da rede. O que a gente vê mais comum, inclusive, é do diálogo com o CAPS, né, pensando nos outros serviços. A gente ouve muito mais relatos nesse sentido, e acho que a Pinaes vai induzir isso, a volta com a Emult vai induzir isso também, é algo que a gente precisa se dedicar. E aí, assim, precisamos pensar em como é que a gente faz esse equilíbrio de agenda. Não é uma agenda simples de conformar, não é um recado simples de dar. E pensando também a dinamicidade que essa agenda precisa ter, e reconhecer algumas questões, como a dificuldade de infraestrutura, né? São mais profissionais, muitas vezes chegando nas mesmas unidades básicas de 2 décadas atrás, e essa conformação em termos de número de salas de atendimento, número e de outras infraestruturas também, né? Para as ações coletivas até, muita coisa acontece extramuros, mas precisamos pensar na unidade básica como produtora desse processo de trabalho também, né? Desafios. Primeiro ponto a reconhecer, né? Parâmetros de vinculação, especialmente da equipe ampliada, né, que se vincula a 10 equipes de saúde da família, é um volume muito grande para compor um processo de trabalho adequado, e a gente percebe pela adesão, né? A adesão está muito menor que a equipe estratégica, por exemplo. E algumas etapas que a gente tem procurado conversar no território, que tem dado boas discussões, por exemplo, as formas da troca, né? As formas de comunicação e de integração. A gente observa tanto equipes que ainda fazem o acesso exclusivo pela discussão prévia de todos os casos. A gente acha que esse formato está superado em termos de amadurecimento da política. A pandemia mostrou, né, forçou um pouco essas novas formas de comunicação e de troca de casos entre a equipe de saúde da família e Emult, mas a gente tem provocado isso, né? O quanto a discussão prévia é necessária para todos os casos, quais discussões prévias são importantes para a qualidade e o quanto isso pode configurar, né, uma barreira de acesso também, né? Isso no território as reações vêm de diferentes formas, né? Há uma heterogeneidade importante, importantíssima. Assim, tem muitas equipes já muito maduras nisso e muitas equipes ainda no caminho, precisando encontrar essa elaboração de agenda, né? Um recado necessário, né, de uma agenda que precisa ser adaptável e precisa dar contornos a partir da necessidade, né?
E que, claro, quando a gente falar de acesso, a gente sempre vai ter que olhar para qual é a suficiência ou insuficiência de serviços, né? Tanto de atenção primária quanto de atenção especializada. Daqui a pouco vocês vão ter uma conversa de cobertura, e cobertura sempre vai dialogar com acesso, né? No campo do cuidado compartilhado, uma reflexão preocupante é que os últimos anos, pela falta da política federal, dessa indução federal, houve uma importante expansão dos atendimentos individuais e uma redução das outras ações coletivas que são típicas, né, da agenda das equipes multi. Então, olhar para os efeitos disso tem, novamente, né, não é uma disputa entre ações, mas o que isso vai dizer a respeito do cuidado, né, dos efeitos na saúde mesmo. Importância de fortalecer a cultura do trabalho colaborativo entre todos, né? Isso não é uma bandeira da Imult, né? Isso é claro, assim, muitas das coisas que estão colocadas no conjunto de princípios e de ações da Imult não são exclusivas e não podem ser, se assim forem admitidas, vai dificultar muito a gente avançar, né, na qualidade da atenção básica, as diferentes formas de comunicação, como eu já falei. Importantíssimo também pensar as competências de campo, de núcleo profissional, né? Algumas profissões têm mais avançado quais são as possibilidades da sua atuação na atenção primária, outras ainda com dificuldade, a gente precisa dar contorno para isso. E um entendimento que, às vezes, ele é muito falado, mas ele é pouco colocado no sentido prático, né? De que o cuidado, ele ganha mais sentido e ele ganha qualidade quando a gente está falando de resolução dos problemas, né? Quero ilustrar isso para vocês dizendo assim, quando a gente vai para debates sobre processos de trabalho da Imult, o debate fica muito mais num labirinto de ações do que quando a gente vai para um debate, o cuidado da doença crônica na atenção primária. Porque, assim, a partir do tema, a partir do problema e do desafio, esses contornos de processo de trabalho ganham sentido, né? Saem da lógica do tipo, é meu papel, não é meu papel, né? E isso não é muito produtivo, né? Contar para vocês que no eixo de qualificação de implementação, a gente tem duas frentes maiores, assim, mais consolidadas, e um conjunto de ações que a gente precisa fortalecer. Um primeiro conjunto diz respeito à formação. A gente está numa parceria Abrasco, que vai, já no início do ano, oferecer 3.000 vagas para profissionais, e no ano seguinte, mas são 2 ciclos, né? De 3.000 vagas, totalizando 6.000 vagas de formação. É uma parceria que a gente estabeleceu, trazendo o protagonismo e a trajetória do grupo de Campinas, né, liderado lá pelo professor Gastão, trazendo um pouco desse modelo mesmo, né, reflexivo, a partir de discussões de casos teóricas, pensando a praxis mesmo dessas equipes multiprofissionais. A gente está muito animado com esse movimento. O edital de docentes de aprendizagem está na rua, né? Vai ficar na rua 30 dias. Então, esse ano a gente faz a formação desses 250 docentes e no início do ano a gente já abre para a formação dos profissionais. E uma outra importante frente que a gente também já consolidou a respeito do impacto de estudar a força de trabalho e do impacto que foi aquela publicação da demografia médica. A gente encomendou a demografia multiprofissional lá com o grupo da Nescom, da UFMG. Então, a gente está seguindo os passos, né? Dá visibilidade
que composição é essa, quem são esses profissionais, quais são suas características, que mercado é esse, que força de formação a gente tem, que escopo de práticas eles estão desempenhando. Então, esse é um outro conjunto que já está disparado. E aí, isso tudo conforma a agenda estratégica, assim, né? A gente tinha uma ausência de financiamento que foi resolvida, agora já está foi resolvida não, foi iniciada, né? Resolvida é muito maior que isso, mas foi disparada, iniciada, agora a gente voltou com o financiamento. A qualificação profissional, a gente já começou também. Os vazios assistenciais, ainda com muito chão pela frente, em termos de avaliação mais pormenorizada desses casos. Em termos de infraestrutura, a gente comemora a ideia da estrutura para teleatendimento como uma estrutura que marca a estrutura para a equipe multi. No novo PAC tem isso, quase metade das equipes multi solicitaram sala de atendimento remoto, mas não é suficiente. Os desafios de infraestrutura da multi são muito maiores que isso. A parte desses, a gente tem um bom incremento, né? Então, a gente procurou disparar ações nos diferentes campos, né? Movimentar as soluções nessas diferentes áreas. Eu acho que era isso, gente. Finalizado, abro para a nossa conversa. Para a gente. Muito obrigado, Olívia, muito obrigado. Excelente apresentação.